você diz amém. Olha, veja o que Tiago fala aos crentes, porque a epístola de Tiago, versículo 1, fala assim, as 12 tribos dispersas entre as nações. Então, Tiago está escrevendo uma carta para as 12 tribos de Israel. Está escrevendo uma carta para os crentes. Mas como que estavam essas pessoas? Elas estavam dispersas. Elas não estavam juntas, próximas uma das outras. Elas estavam dispersas. E na dispersão, no distanciamento que eles estavam vivendo naqueles dias, não por conta da Covid, mas por conta de algo muito pior do que a Covid, que é o esfriamento da fé, eles estão longe um dos outros. Eles estão fugindo, havia uma perseguição e eles preferiram fugir, se espalhar, se esconder. Então Tiago agora ele chama esses crentes que estão espalhados através de uma carta, e no versículo de número 5 ele diz assim, olha, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça para Deus. Sabe, uma coisa importante para todos nós, Luciene, sabedoria. Você tem vindo segunda-feira participado da reunião dos profissionais, né? Uma coisa importante para todos nós é sabedoria. Se eu tiver sabedoria, eu vou saber como, vou dar o exemplo dela, conquistar mais clientes, como fazer mais com menos, sem diminuir a qualidade, sem interferir no produto. Se eu tiver sabedoria, eu vou conseguir expandir a marca, expandir os meus negócios, alcançar um número maior de pessoas para divulgar o meu trabalho. Sabedoria é importante, Jorge. Eu tenho que ter sabedoria. Você vê, na vida profissional, então um profissional que tenha sabedoria, ele vai saber direitinho como fazer, como agir, como se comportar na sua vida profissional. Um pai, uma mãe, um homem, uma mulher dentro de casa precisa ter sabedoria, porque tantas e tantas questões do dia a dia exigem sabedoria, pastor Nilton. Sabedoria para administrar a casa, sabedoria para administrar a família, sabedoria para resolver as questões. Fala para mim, qual é a casa que não tem uma questão, uma dificuldade para ser resolvida? Qual é a casa que não tem um problema a ser solucionado? Qual é a casa que não passa por algum momento adverso? Qual é a casa? Qual é a família? Toda casa, toda família tem. Alguns terão questões mais graves, outras menos graves. Alguns terão questões mais difíceis, outros questões menos difíceis. Qual é o pai, qual é a mãe que não precisa de sabedoria, Vera, para administrar uma família? Qual é? Qual é o jovem, qual é o adolescente que não precisa de sabedoria para se movimentar nos dias de hoje? Porque os dias de hoje eles não são bons, não, eles são maus. Os dias de hoje são maus. E o jovem, o adolescente, tem que aprender a se movimentar nos dias de hoje. Se movimentar de um jeito que ele viva, que ele curta, que ele desfrute
até porque ele tem saúde sobrando, saúde para dar e para vender. O próprio Deus fala através da epístola de João, primeira epístola de João: jovens, eu vos escolhi porque vocês são fortes e tendes vencido o maligno. Quer dizer, o jovem, ele precisa de sabedoria, primeiro, para fazer uso da força e da saúde que ele tem. Senão a força e a saúde que ele tem vai ser canalizado para algo que não vai contribuir para o crescimento, para a edificação, para a melhoria dele próprio. Mas o jovem, o adolescente, ele precisa da sabedoria, inclusive para vencer o maligno. Quantos e quantos convites para o jovem negar a fé. Quantos e quantos, não são só os jovens, mas esse momento eu estou direcionando aos jovens a reflexão, haja vista que temos vários jovens aqui. Os jovens precisam da sabedoria para vencer. São tantas questões ali que o inimigo ele coloca no caminho do jovem para afastar o jovem de Deus, afastar o jovem. Então, o jovem precisa da sabedoria, o adolescente precisa da sabedoria, o homem, a mulher precisa. Aqui, Tiago está dizendo assim, se algum de vocês tem falta de sabedoria, aí o que ele diz? Peça sabedoria, mas peça para quem? Para Deus. Olha lá. Peça, se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus. Pedir sabedoria para quem? A importância de Deus no nosso dia a dia, e a importância do nosso relacionamento com Deus, porque às vezes nós precisamos, Silvana, de sabedoria para lidar com questões que são assim, muito simples, mas parece que trava de um jeito que não vai. A coisa parece que ela emperra, Rose, de um jeito que não vai. E a gente fica ali. Quem aqui que nunca passou por uma questão como essa? De estar tentando resolver algo, de estar tentando fazer algo, mas parece que é uma coisa tão simples que você já fez tantas vezes e parece que ficou tão difícil e você não consegue resolver. Quem aqui? Aí de repente fala: Deus, me dá uma sabedoria, Deus. Eu preciso resolver esse assunto. Eu preciso resolver essa questão. Eu preciso, Deus. O Senhor sabe, Deus. A Bíblia diz assim, peça sabedoria para Deus. Talvez você está aqui hoje e um dos seus pedidos que estão aí nesse papel dessa corrente de 7 quartas-feiras, um desses pedidos está exigindo sabedoria. E Deus está dizendo para você assim: olha, peça sabedoria que eu vou te dar sabedoria. Eu vou te dar sabedoria e você vai vencer essa questão que está nesse papel aqui. Existem questões que necessitam de sabedoria. E sabedoria é diferente do conhecimento. O conhecimento nós adquirimos com o livro, com a sala de aula. O conhecimento nós adquirimos através dos estudos, mas a sabedoria é a habilidade de colocar o conhecimento em prática. Tem muita gente que tem muito conhecimento, mas não tem sabedoria. Então a pessoa ela tem muita informação, mas ela não sabe como colocar aquela informação em prática no dia a dia, e aí ela vai dando cabeçada. Vai perguntar para um homem, para uma mulher, se ele não sabe como é que tem que ser um casamento, como que o homem tem que ser no casamento, como que a mulher tem que ser no casamento. Ela vai dizer assim, eles vão dizer, tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser cozido, tem que ser frito. Mas por que não põe em prática então? Porque está faltando sabedoria. Sabedoria para deixar de lado algumas coisas que atrapalham, sabedoria para rever alguns conceitos, sabedoria para conversar,
para deixar de conversar às vezes? Sabedoria. Sabedoria. Então, o profissional sabe o que tem que fazer. Mas por que às vezes não vai? Por que às vezes não acontece? Porque está faltando sabedoria. E a Bíblia diz: quem tem falta de sabedoria, peça para Deus, e Ele dá a todos. Como que Ele dá? Como que está escrito ali? Livremente. Ele não vai dar de pouquinho. Eu achei engraçado. Ontem, estava eu e Luiz. Aí, eu coloquei um golinho de refrigerante no copo para o Luiz e coloquei uma porção maior para mim. Aí eu fui dar o golinho de refrigerante para ele. Ele logo ficou assim: não, mas eu quero mais. Eu quero mais. Quer dizer, ele viu que tinha mais, só que eu coloquei só um pouquinho para ele. E aí logo eu quero mais refrigerante do que eu tenho. O texto, ele diz exatamente isso daí. Peça para Deus, que Deus dá livremente. Deus não vai dar de conta-gota. Tem alguém que está com o celular aí com as notificações? Põe no silencioso, por favor. Então, Deus não dá de conta-gota. Ele dá sabedoria livremente. Mas eu não sou uma pessoa tão frequente. Mas peça sabedoria, que você vai ver se Deus vai te dar ou não vai te dar. Mas eu ainda não sou batizado com o Espírito Santo. Peça sabedoria, você vai ver se Deus vai te dar ou não vai te dar. Mas eu ainda faço isso, eu ainda faço aquilo. Peça sabedoria. Peça. Aí ele continua assim, ele dá a todos livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Se você pedir sabedoria, e tem muita gente que pede errado. O Salomão, quando ele foi para reinar sobre Israel, ele podia pedir tanta coisa, ele pediu sabedoria. Deus disse: bom, já que você podia pedir o que quisesse, e você pediu sabedoria apenas, então eu vou te dar sabedoria, mas eu vou te dar riqueza, eu vou te dar estratégia, eu vou te dar a vitória sobre os inimigos, eu vou te dar, além da sabedoria, muito mais coisas. Quer dizer, ele podia pedir o que quisesse, mas ele pediu sabedoria. Às vezes nós ficamos pedindo tanta coisa e nós não pedimos para Deus a sabedoria para nós lidarmos com as questões do dia a dia. Verso de número 6 diz assim: peça, porém, com fé, sem duvidar. E é aqui que eu quero chamar a sua atenção para esse versículo. Peça sabedoria, peça. Quando você for conversar com Deus, quando você for pedir algo para Deus, aqui o assunto está sendo pedir sabedoria, mas não é só pedir sabedoria. Quando você for pedir qualquer coisa para Deus, peça com fé e peça sem duvidar. Aí ele segue, o Tiago, escrevendo para os crentes que estavam espalhados para tudo quanto era lugar, ele escreve dizendo assim: pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Aquele que duvida, ou seja, ele até pede, mas ele duvida. Veja bem que a ênfase do Tiago na carta não está no pedir, mas é no ter fé e não duvidar daquilo que você está pedindo. Por esses dias, eu não lembro que dia foi, eu disse uma frase com o pessoal, e eu disse assim: peça, mas se prepare, porque Deus vai te responder.
Ele vai dar o que você está pedindo. Peça, mas se prepare, sabe? Tem uma coisa que nós precisamos entender, que é quando nós pedimos, quando nós falamos, quando nós conversamos, quando nós buscamos, quando nós colocamos Deus no negócio, Ele age, Ele trabalha, Ele opera, Ele realiza, Ele faz. Você está vindo para cá e você está colocando o seu material aí, os seus pedidos nesse papel, nesse material, e você está orando, e você está falando com Deus, e Deus está dizendo para você assim, ó, peça sem duvidar, peça acreditando que vai acontecer. Por quê? Porque tem gente que pede duvidando, tem gente que até pede, mas não acredita. Tem gente que até pede, mas do mesmo jeito que pede, vai e faz por conta própria, do jeito que acha melhor. Esse daí é semelhante a uma onda, vai e volta. E olha o verso 7, como ele diz: não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. Quem? Quem pede duvidando. Quem pede só para ver o que vai acontecer. Quem pede sem... Aí eu vou voltar na palavra que eu comecei a conversar com você e fiquei um tempo frisando. Quem pede sem a aliança, sem o compromisso de esperar para receber. Então eu preciso pedir, mas eu preciso pedir com fé. E eu preciso pedir sem duvidar. Qual que é a diferença de uma pessoa vitoriosa e de uma pessoa derrotada, de acordo com o texto da palavra de Deus na noite de hoje? Uma pessoa vitoriosa é aquela que pede, e ela pede às vezes até alguma resposta muito difícil de acontecer, mas a pessoa pede sabendo que Deus vai responder. A pessoa derrotada, ela fala, eu vou lá na igreja, eu vou pedir. O pastor falou para orar, eu vou orar. Mas quem sabe? Não sei se Deus... Não sei, vou pedir, vai que, né? Essa pessoa não recebe. E não recebe não é por causa do pastor. Não recebe não é por causa da denominação. Não recebe porque está pedindo com dúvida. Não está pedindo com fé. E isso quem fala não é o pastor, isso quem fala é o próprio Deus. Ele diz assim, não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida, é instável em tudo que faz. É uma pessoa que tem o quê? A mente dividida. É o quê? Instável em tudo que faz. Por isso eu comecei, e eu preguei, antes de eu ler a Bíblia, eu já estava pregando para você. Uma pessoa instável, tem a mente dividida. Isso daí é característico de alguém que não tem a aliança, que não tem o compromisso, que não tem a certeza. Eu vim hoje aqui, mas semana que vem eu nem sei se eu vou, porque eu não sei, está tudo difícil, eu não sei se vai acontecer ou não. Você já pensou se o Naamã não tivesse dado o 7º mergulho? A Bíblia diz que ele voltou a ter a pele como a de uma criança após o 7º mergulho. Não foi no primeiro, não foi no segundo, no terceiro, nem no quarto, nem no quinto e nem no 6º mergulho. Foi no 7º. Sabe, o Paulo e o Silas, eles estavam dentro de uma prisão. Eles estavam presos. Era por volta da meia-noite. Essa hora eles já podiam estar dormindo. Vamos dormir. Porque não aconteceu nada. Deus não fez nada. Mas a Bíblia diz que por volta da meia-noite, o Paulo e o Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e foi aí que Deus entrou com providência, mandando para aquele lugar um terremoto. Sabe, tem coisa que nós temos que... Eu estou conversando com gente que quer receber vitória, sim ou não? Então pronto. Então peça sem duvidar, peça com fé. Busque de Deus com fé. Leve sua vida de fé, sua vida espiritual, leve ela no compromisso.
compromisso. Pega firme com Deus. Pega firme com a palavra de Deus. Acredite na Bíblia. Na Bíblia está escrito assim, ó, peça sem duvidar. Então peça sem duvidar. Meu marido ainda não é convertido. Peça para Deus converter o seu marido. E Deus vai converter o seu marido. Minha esposa ainda não é convertida. Peça para Deus converter a sua esposa. E Ele vai tocar no coração da sua esposa. E ela vai ser uma mulher crente cheia de Deus. Meu filho, minha filha ainda não é convertido. Peça e peça sem duvidar. Porque Deus muda a história do seu filho. Deus muda a história da sua filha. Minha empresa está sem clientes. Peça para Deus e peça sem duvidar. Ele vai mandar os clientes e você vai ver como que a parte financeira da sua empresa vai começar a deslanchar. Sabe, é muito crente que não acredita na intervenção divina. É muito crente que pede, mas pede duvidando. E a Bíblia é quem diz, não pense que esse tipo de gente vai receber algo. Não receberá do Senhor coisa alguma. Porque é alguém que tem a mente dividida. Uma hora acredita, outra hora não acredita. É alguém que é instável. Uma hora está, outra hora não está. Uma hora é, outra hora não é. Uma hora vai, outra hora não vai. Uma hora quer, outra hora não quer. Esse tipo de gente não agrada a Deus. Esse tipo de gente não consegue nada com Deus. Por quê? Porque Deus, Ele fala que sem fé é impossível agradar a Ele. Mas quem se aproxima dEle precisa saber que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Por favor, fica em pé, porque eu quero orar com você na noite de hoje. Quero orar com você nesse momento. E agora é a hora de você pedir a Deus. Talvez esse é o momento que você vai sofrer um pouco mais. Porque você vai ter que tomar um posicionamento diante de Deus. Talvez você sempre foi assim, ó, uma pessoa que, vamos ver, quem sabe, pode ser, então, não sei. E você vai se posicionar diante de Deus. Você vai dizer, Deus, a partir de agora, eu tô fazendo com o Senhor um voto. Eu vou pedir sem duvidar. Porque eu tenho certeza que o Senhor vai me responder. Fale com Deus, converse com Deus, negocie com Deus, peça para Deus sabedoria. Peça para Deus sabedoria e peça sem duvidar. Deus vai te dar sabedoria. Deus vai te dar a estratégia. Deus vai te dar a vitória. Deus vai te dar, irmão. Acredite. Pastor, mas o negócio é muito difícil. Pastor, mas a questão exige um milagre, algo sobrenatural. Peça, e peça sem duvidar. Peça, e Deus vai te abençoar. Deus vai te responder. É hora de você conversar com Deus agora. Pastor Jonathan, Camila vão fazendo um fundo com o violão e você vai orando a Deus. Vai, converse com Deus. Se posicione diante de Deus. Põe a sua vida de fé em ação, em prática. Pastor, eu estou tão fraco, eu estou tão fragilizado. Eu já tive uma derrota, tive outra derrota. Eu tive um problema, eu tive outro problema. Eu tive uma desilusão, outra desilusão. E agora, pastor, a minha vida ela não está sendo mais a mesma. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando foi que Deus te decepcionou? Quando foi que Deus te desiludiu? Quando foi que Deus pisou na bola com você? Quando que Deus deixou de te responder? Não responda para mim, responda para Deus. Quando foi que Deus te negou algo? Quando foi que Deus fechou os ouvidos ou encolheu as mãos? Ou virou o rosto? Deus não faz e não fez isso. Então agora é hora de você se posicionar em Deus. E Deus vai responder. Deus está aqui nesse lugar. Pode saber que Deus está aqui.
Foi Deus que te trouxe aqui. Você que está acompanhando a reflexão, foi Deus que te colocou aí para ouvir essa reflexão, para dizer para você: se está precisando de sabedoria, peça, mas peça sem duvidar. Não seja uma pessoa instável, não seja uma pessoa de mente dividida, não seja uma pessoa que uma hora quer, outra hora não quer, uma hora vai, outra hora não vai, uma hora tá, outra hora não tá. Seja uma pessoa de posicionamento firme. Deus está procurando pessoas que vão se posicionar de uma maneira firme. A casa que não caiu foi a casa que estava edificada sobre a rocha, foi a casa que estava em lugar firme. Senhor, em nome de Jesus, sela sobre a vida desse povo essa palavra. Talvez alguém está pedindo sabedoria para o Senhor agora, Deus. Talvez alguém está buscando do Senhor o fortalecimento na fé. Talvez alguém, ó Deus, está procurando um recomeço. E eu sei que o Senhor está nesse lugar, eu sei que o Senhor pode operar, eu sei que o Senhor pode fazer, eu sei que o Senhor pode transformar tudo, começando pela minha vida, e assim tocando na vida de cada irmão, de cada irmã, em nome de Jesus, para a glória, para o louvor do teu santo, bendito e poderoso nome. Diga assim, ó: Senhor Deus, eu creio na minha vitória, eu creio que o Senhor vai me responder. Desde já eu estou te agradecendo. Eu vou melhorar minha vida espiritual, eu vou firmar meus passos com Jesus, eu vou ser uma pessoa firme, em nome de Jesus. E você bata a palma